Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 28 de julho de 2023, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Os Mensageiros. Nós vamos iniciar fazendo a nossa prece de gratidão, que será realizado pelo nosso querido Wesley, e logo depois a nossa irmã Aramita irá falar o capítulo que nós estamos e fazer uma recapitulação do nosso último estudo. Querido Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado por esse banquete que o Senhor nos dá toda sexta-feira, aqui reunido entre amigos, irmãos. Peço, Senhor, para abrir o nosso entendimento. Estamos aqui envolvidos pela espiritualidade amiga, que possamos compreender, internalizar todos esses ensinamentos no nosso coração e nossa alma, mas principalmente que possamos aplicar em nosso dia a dia, que possamos aplicar na nossa convivência diária com a família, primeiramente no lar, com os amigos, no trabalho, na nossa vida cotidiana, porque todos os dias recebemos o chamado, todos os dias temos algo bom para fazer, todos os dias o Senhor nos dá uma outra oportunidade ao amanhecer de mudarmos o nosso comportamento, mudarmos as nossas atitudes. Se outrora erramos, vacilamos, caímos, hoje estamos aqui, nos esforçando, tentando nos manter firme com o propósito desta encarnação, sermos um pouquinho melhor, ou talvez menos pior, Senhor. Mas que possamos, pelo menos, galgar um degrau para mais próximo de Ti. Muitíssimo obrigado, querido Pai. Fique conosco hoje e sempre. Que assim seja. No nosso último estudo, vimos o culto do Evangelho na casa da Dona Isabel, que é um preposto de nosso lar, onde ela e os filhos fazem o culto do Evangelho, e ela interpretou mediunicamente pelo espírito do Fábio Aleto, a mensagem do Evangelho. E a Dona Isabel, que foi a Carla, leu toda a mensagem, e hoje a tia vai comentar essa interpretação do Evangelho. Lembrando que... Como é o nome dela? Isabel. E quem que vai falar através da Dona Isabel? Fábio Aleto. Aquele é o nosso irmão, Fábio Aleto, que vai dar a interpretação espiritual do texto lido. É por isso que nós falamos, eu mesmo, quando eu vou ouvir depois o nosso estudo, eu me surpreendo. Então a gente percebe que quem coordena o trabalho é a espiritualidade. Nós somos instrumentos, nós somos apenas o microfone que dá muita interferência ainda, mas o trabalho é da espiritualidade. E é impressionante como eles falam exatamente o que cada um de nós precisamos ouvir. Quem está mais próximo da tia sabe, nós não programamos nada do que iremos falar. Nós estudamos, mas não elaboramos o que iremos falar, nem para o estudo, nem para as palestras. Nós estudamos e permitimos que a espiritualidade amiga possa conduzir a nossa fala. Por quê? Porque cada pessoa presente, cada pessoa que irá ouvir, tem necessidades específicas. E eu não tenho o direito de tirar esse pão alimentar da boca de ninguém. Então, quem sabe fazer esse trabalho muito bem são esses espíritos nobres. E aqui a gente está vendo, dentro de um lar, o senhor Fábio Aleto. Então, nós não vamos ouvir a esposa do senhor Isidoro. Nós vamos ouvir, através dela, o nosso irmão Fábio Aleto. Vamos lá.
Lembra que uma das filhas leu um caso de uma jovem que cometeu o suicídio. E ela começa: lemos hoje, meus filhos, uma página sobre a irreflexão e a notícia de um suicídio em tristíssimas circunstâncias. Afirma o jornal que a jovem suicida se matou por excessivo amor. Entretanto, pelo que vimos aprendendo, estamos certos de que ninguém comete erros por amar verdadeiramente. Então tem amor falso. Às vezes o povo diz: eu estou sofrendo por amor. Não, ninguém sofre sofrimento. Não se sofre por amor, se sofre pelo apego. Amor não escraviza, amor liberta. Se você é aquela criatura que pensa no ser amado 24 horas, isso não é amor, isso é obsessão. Se você está no seu ambiente profissional e você não consegue trabalhar pensando na criatura, isso é fascinação. Isso é um processo obsessivo. Então, se essa relação tira o teu equilíbrio, isso não é divino. O amor, ele é suave e nos traz quietude. A paixão, não. A paixão, ela incendeia, ela enlouquece. Ela te faz perder o discernimento e o bom senso. O amor, ele não nos faz perder o discernimento e o bom senso. Nessa rápida fala nossa, a gente já para pensar que amor na terra ainda é raro. O que nós temos são paixões, trocas, interesses e pouco sentimento de verdadeiro amor. Então sempre lembra, o amor, ele é suave. O amor, ele nos traz paz. O amor, ele nos traz segurança. O amor, ele nos traz amizade. Os que amam, de fato, são cultivadores da vida e nunca espalham a morte. Cultivadores da vida. Então você está enfiado lá no quarto, triste, chorando, ouvindo músicas lá depressivas. Isso não é amor, certo? Isso não é amor, é escravidão, obsessão, fascinação, apego, infantilidade. A pobrezinha estava doente, perturbada, irrefletida. Entregou-se à paixão. Olha a palavra. Entregou-se à paixão que confunde o raciocínio e rebaixa o sentimento. Confunde o raciocínio porque tu achas que é amor e não é. Então, olha só. Ela entregou-se à paixão que confunde o raciocínio, porque todo apaixonado perde a linha da razão e da lógica. Você é apaixonado, você é capaz de abandonar todos os seus compromissos profissionais e familiares em prol dessa paixão absurda. Confunde o raciocínio e rebaixa o sentimento. Você é capaz de coisas vis. E nós sabemos que da paixão ao sofrimento ou à morte não é longa distância. Paixão, sofrimento, morte, a distância entre esses três não é longa não. Por quê? Quando você entra nesse processo de paixão, em que essa paixão não é correspondida, você enlouquece, você se tranca, você se deprime, você não quer se alimentar, você não quer mais viver, vai morrer, vai adoecer. Lembremos, todavia, essa amiga desconhecida, com um pensamento de simpatia fraternal. Que Jesus a proteja nos caminhos novos,
Aí ela, não estamos examinando um ato que ao Senhor compete julgar, mas um fato, de cuja expressão devemos extrair o ensinamento justo. Né? Então, aquilo, como diz Jesus, não é a morte do pecador, mas do pecado. Então, nós não estamos julgando a atitude, mas nós estamos aqui avaliando o fato, para nós termos isso como exemplo, extraindo o ensinamento justo. A mensagem evangélica desta noite assevera, pela palavra do Divino Mestre aos discípulos, que o reino dos céus é também semelhante ao grão de mostarda que o homem tomou e semeou no seu coração. E aí ele já nos diz, Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 31. Se nos der tempo, a gente vai estudar um pouquinho aqui no Novo Testamento que a titia trouxe, tá bom? Que é linda essa passagem. Eu acredito que vale até a pena, porque o próprio irmão vai comentar, o Fábio, mas é interessante a gente ler ela completa. Parábola do grão de mostarda. Então, mais uns ensinamentos. Ainda há pouco falamos que quando você vai palestrar, conversar, evangelizar pessoas simples intelectualmente falando, que não tem lá esses cursos acadêmicos, às vezes as pessoas acham que não precisa estudar muito. Só consegue simplificar para eles entenderem se você dominar o assunto. Se você não domina e não dominar o assunto, você não tem capacidade de simplificar. Então, quando você não consegue simplificar e sim complicar, é porque você não domina o assunto. Então, agora imagina o nosso Mestre Jesus Cristo. Por isso que ele conseguia simplificar. Olha essa parábola. Reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e semeou no seu campo. Embora seja a menor de todas as sementes, quando cresce é a maior das hortaliças e torna-se árvore, a tal ponto que as aves do céu se abrigam nos seus ramos. Gente, isso é de uma riqueza essa parábola. A mostarda, o que é o campo? Ele já falou que o reino de Deus é dentro. O que é o campo? O sentimento, é o coração. E ele diz, por mais que essa fé seja algo pequenininho, plantado no coração, à medida que ela vai crescendo, se torna uma árvore tão grande e os pássaros que estão no céu vêm se abrigar. É como se ele dissesse, o que está no céu vem abrigar um coração que ali tem fé. Então, olha a presença de um Emmanuel do lado de um Francisco Cândido Xavier e de tantos e tantos outros espíritos. A nossa irmã Naí vai postar aí para você ver o tamanho de uma árvore de mostarda. A tal ponto que as aves do céu se abrigam nos seus ramos. E vamos ver como o senhor Fábio vai comentar. A mensagem evangélica desta noite assevera pela palavra do nosso Divino Mestre aos discípulos que o reino dos céus é também semelhante ao grão de mostarda que o homem tomou e semeou. Aí ele já interpreta, no seu coração. Que ele falou campo, né? Devemos ver neste passo, meus filhos, a lição das coisas mínimas. A esfera carnal onde vivemos está repleta de irreflexões de toda sorte. Raras criaturas começam a refletir seriamente na vida. Gente, a gente acabou de comentar isso em qual obra? Ave Cristo. Eu vou repetir o que ela diz. Para você ver como a espiritualidade trabalha num tema para todos nós. Raras criaturas, e quando os espíritos dizem raras, é rara mesmo. Raras criaturas começam a refletir seriamente na vida e nos deveres antes do leito de morte física.
da morte física. Então, ainda há pouco estávamos falando do Tarciano. Quando que o Tarciano começou a refletir seriamente na vida? Na dor. Então, mais uma vez, o chamado da questão 919, que Santo Agostinho nos pede. Chega ao final da noite, faça uma autoavaliação. Avalie as suas atitudes, identifique os erros e amanhã não faça mais isso. Se nós não começarmos a fazermos isso, nós não teremos mudança. Eu preciso primeiro me identificar, me conhecer, e eu não tenho como me conhecer se eu não autoavaliar. É indispensável. Ele diz, eu vou repetir, raras criaturas começam a refletir seriamente na vida e nos deveres antes do leito da morte física. Não devemos fixar o pensamento tão só nessa jovem que se suicidou em condições tão dramáticas, ao nos referirmos aos ensinos de agora. Há homens, esse AED existem, tá? Homens e mulheres com maiores responsabilidades em todos os bairros que evidenciam paixões nefastas e destruidoras no campo dos sentimentos, dos negócios, das relações sociais. Todos os lugares. Nós que estamos a estudar a obra Memória de um Suicida, ali vão trazer 5 situações diferentes, todos imbuídos de paixões. Paixões aonde? Nos negócios, nas relações sociais. As mentes desequilibradas pela irreflexão permanecem. As mentes desequilibradas pela irreflexão permanecem neste mundo quase por toda parte. É que nos temos descuidado das coisas pequeninas. Acabamos de falar, né? Eu tenho que dar atenção. Eu não posso fazer grande mudança se eu não fizer a base. As coisas pequeninas do dia a dia. É que nos temos descuidado das coisas pequeninas. Grande é o oceano. Aí ele entra numa metáfora. Minúscula é a gota. Mas o oceano não é senão a massa das gotas reunidas. Fala-nos o mestre em divino simbolismo da semente de mostarda. Recordemos que o campo do nosso coração está cheio de ervas espinhosas, demorando, talvez, há muitos séculos, em terrível esterilidade, ou seja, não nasce nada nessa terra do coração. Estéril há séculos. Naturalmente, não deveremos esperar colheitas milagrosas, que você amanhã vai amanhecer Madre Teresa de Calcutá ou Francisco Cândido Xavier. É indispensável, amanhã é cultivar a terra e cuidar do plantio. Cultiva a terra. O que tu recebestes hoje, que você está recebendo agora ouvindo o áudio, é a semente. Mais uma. Se você não trabalhar a terra do teu coração, essa semente não vai germinar. É mais uma semente depositada, mais uma semente perdida. Tia, como é que a gente cultiva isso? A primeira coisa, te obriga, exige de ti a ser hoje melhor do que ontem.
exige de ti. Obriga a crescer como espírito. Larga essa personalidade transitória. Deixa de refletir o teu pai, a tua mãe, a tua profissão. Aprenda a refletir o Cristo. A semente de mostarda a que se refere Jesus constitui o gesto, a palavra, o pensamento da criatura. Constitui o gesto. E aí você para pensar, com um gesto teu, tu pode acolher, como você pode esmagar. Com a palavra, você também pode levantar o ânimo, como também você pode esmagar o ânimo. E o pensamento, ele te dá um norte. O pensamento pode te levar ao céu, como também ao inferno. Há muitas pessoas que falam bastante em humildade, mas nunca revelam um gesto de obediência. Sempre rebelde a tudo. Jamais realizaremos a bondade sem começarmos a ser bons. Como é que eu posso fazer a bondade se eu não sou bom? Eu tenho que começar a ser bom para eu fazer a bondade. Alguma coisa pequenina há de ser feita antes de edificarmos as grandes coisas. E as coisas pequeninas começam ali dentro de casa, no teu cotidiano, ali no teu mundo íntimo. Modifica esse ser. Nenhum de nós aqui estamos prontos. Nós somos criaturas sendo elaboradas. A gente tem 1000 coisas para dentro de cada um de nós para mudar. Nós somos chatos. Pessoas difíceis de conviver. A gente quer sempre do nosso jeito. A gente tem um monte de trabalho para realizar. Se a gente não começar, a gente vai estar perdendo mais tempo. Antes de edificarmos as grandes coisas, o Senhor ensinou muitas vezes que o reino dos céus está dentro de nós. Ora, é, portanto, em nós mesmos que devemos desenvolver o trabalho máximo de realização divina, sem o que não passaremos de grandes irrefletidos. A floresta também começou de sementes minúsculas. E nós, espiritualmente falando, temos vivido em densa floresta de males, criados por nós mesmos, em razão da invigilância na escolha de sementes espirituais. Pensou uma palestra dessa dentro de casa? A palestra de 1 hora, o pensamento de um dia, o gesto de um momento, podem representar muito em nossas vidas. Tenhamos cuidado com as coisas pequeninas e selecionemos os grãos de mostarda do reino dos céus. Lembremos que Jesus nada ensinou em vão. Toda vez que pegarmos desses grãos, consoante a palavra divina, semeando-os no campo íntimo, receberemos do Senhor todo o auxílio necessário. O dia que nós nos predispormos a cultivar a terra para essa semente desenvolver, nós teremos todo o apoio de Jesus. É a parábola do filho pródigo, gente. O filho pródigo, ele quis se desvencilhar do pai, adquirir aquilo que ele achava que era de direito e viver a vida dele. Somos nós. A gente diz, o corpo é meu, a vida é minha, eu tenho mais é que viver do jeito que eu quero. E a gente vai, o papai deixa.
Depois que a gente está comendo o resto com os porcos, aí a gente lembra da nossa origem divina. E aí a gente volta. E Jesus conta na parábola a alegria do pai em receber o filho de volta. Toda vez que pegarmos desses grãos, consoante a palavra divina, semeando-os no campo íntimo, receberemos do Senhor todo o auxílio necessário. Conceder-nos-á a chuva das bênçãos, o sol do amor eterno, a vitalidade sublime da esfera superior. Nossa semeadura crescerá e, em breve tempo, atingiremos elevadas edificações. Então, ou seja, se você ainda olha para dentro de ti e se entristece do que vê, conceder-nos a chuva das bênçãos, o sol do amor eterno, a vitalidade sublime da esfera superior. Nossa semeadura crescerá. Então, se eu olho ainda para dentro de mim e envergonho, é porque eu já abafei muitas sementes ao longo de tantos milênios. Nossa semeadura crescerá e em breve tempo em breve tempo, não é em longo tempo, quando nós nos predispomos a cultivar o nosso coração, adubar essa terra com esforço, com a renovação, com a reflexão, com a mudança nessas coisas pequeninas, e em breve tempo atingiremos elevadas edificações. Aprendamos, meus amigos, que eu acho, meus filhos, que eu acho tão lindo, quando Saulo de Tarso, doutor Saulo de Tarso, quando ele cai do camelo, que ele encontra a luz divina, o nosso Senhor Jesus, e que tem aquele diálogo. Vocês lembram do primeiro movimento, quando ele vai falar com o soldado? O tom da voz dele já mudou. E ele já pediu, por favor. É um movimento pequenino, mas indispensável. Então, se eu ainda não mudo o tom da minha voz arrogante e petulante, exigindo que o mundo se ajoelhe ao meu redor, se eu ainda não consigo mudar o meu olhar, são coisas pequeninas, mas que fazem toda uma... Mas, tia, como é que eu tenho que fazer isso? Eu tenho que dramatizar? Não. Você tem que reconhecer que isso não é bom para ti. E se esforçar para mudar. Para finalizar, gente, crescerá e em breve atingiremos elevadas edificações. Aprendamos, meus filhos, a ciência de começar. Lembrando a bondade de Jesus a cada instante. O Mestre não nos desampara. Segue-nos amorosamente. Inspira-nos o coração. Tenhamos, sobretudo, confiança e... O Mestre não nos desampara. Segue-nos amorosamente. Inspira-nos o coração. Tenhamos, sobretudo, confiança e alegria. Ninguém segue o Cristo a caminho da luz arrastando corrente. O servo fiel, mesmo recebendo chicotada, ele está sempre com um sorriso de alegria, porque ele está indo ao encontro do Cristo, ele não está indo ao encontro das trevas. Diz André Luiz: reparei que Fábio retirou a mão da fronte da viúva e observei que ela entrava a meditar, como quem sentira o afastamento da ideia em curso. Havia grande comoção na assembleia invisível. As crianças que, por sua vez, também pareciam impressionadas. Porque lembra que tem uma grande assembleia assistindo. Alguns mais equilibrados, conseguiam ouvir o senhor Fábio falando.
Outros, exatamente, pensamento, porque o espírito não, é por pensamento, né, gente? Eles falam pelo pensamento. Outros não conseguiriam captar, mas estariam ouvindo através da verbalização da Dona Isabel. Entende porque a necessidade de um encarnado interpretando os textos para os desencarnados. Reparei que Fábio retirou então a mão. Havia grande comoção na assembleia, invisível às crianças que, por sua vez, também pareciam impressionadas. Dona Isabel voltou a contemplar maternalmente os filhos e falou: procuremos agora conversar um pouco. Foi bom? Foi. Alguma pergunta, alguma colocação, algum comentário? Só nos resta agradecer. Foram muitas bênçãos, não foi? Eu só acho que vale a pena lembrar essa... Só um pouquinho que a nossa amiga Carla irá comentar com a gente. Eu só acho que vale a pena relembrar, reforçar essa última frase, né? Que é: o mestre não nos desampara, segue-nos amorosamente e inspira-nos do coração. Então, assim, a gente jamais deve esquecer disso, né? Jesus não está pobre de misericórdia. Essa fala é do livro Renúncia, né? É a freira que diz a Alcione, né? Lá no finalzinho. É a irmã Conceição, por sinal, o nome dela, era verdade. Muito bem lembrada. Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Pelo que vimos aprendendo, estamos certos de que ninguém comete erros por amar verdadeiramente. Então tem amor falso. Às vezes o povo diz: eu estou sofrendo por amor. Não, ninguém sofre sofrimento. Não se sofre por amor, se sofre pelo apego. Amor não escraviza, amor liberta. E ele diz: por mais que essa fé seja algo pequenininho, plantado no coração, à medida que ela vai crescendo, se torna uma árvore tão grande e os pássaros que estão no céu vêm se abrigar. É como se ele dissesse: o que está no céu vem abrigar um coração que ali tem fé. Então, mais uma vez, o chamado da questão 919, que Santo Agostinho nos pede. Chega ao final da noite, faça uma autoavaliação. Avalie as suas atitudes, identifique os erros e amanhã não faça mais isso. Se nós não começarmos a fazermos isso, nós não teremos mudança. Cultiva a terra. O que tu recebestes hoje, que você está recebendo agora ouvindo o áudio, é a semente. Mais uma. Se você não trabalhar a terra do teu coração, essa semente não vai germinar. É mais uma semente depositada, mais uma semente perdida. Tia, como é que a gente cultiva isso? A primeira coisa, te obriga, exige de ti a ser hoje melhor do que ontem. Exige de ti. Obriga a crescer como espírito. Larga essa personalidade transitória.
Deixa de refletir o teu pai, a tua mãe, a tua profissão. Aprenda a refletir o Cristo, no servo fiel, mesmo recebendo chicotada. Ele está sempre com um sorriso de alegria, porque ele está indo ao encontro do Cristo, ele não está indo ao encontro das trevas. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? E vamos envolver a nossa querida menina, nossa filha do coração, a Narumi, para fazer a nossa prece de gratidão. Senhor Jesus, Mestre amado, quantas lições! É com o coração cheio de gratidão que te agradecemos por mais uma oportunidade de estar aqui, podendo aprender, Senhor, para nos modificar, para retirar do nosso campo íntimo as ervas espinhosas, para poder semear os grãos de mostarda e assim fazer crescer as florestas que o teu amor pode proporcionar. Pai, sabemos que não merecemos tanta misericórdia, mas tu nunca desiste de nós. Sempre conosco, seguindo, nos orientando, esperando a mínima boa vontade que podemos te oferecer. Boa vontade de estar aqui estudando, nos propondo a aprender. Senhor, que possamos sentir as tuas lições, possamos aplicá-las no nosso dia a dia, com obediência e resignação, com o consentimento da razão e o consentimento do nosso coração, ainda tão doente, tão rebelde. Mestre amado, não temos palavras para expressar o tamanho da nossa gratidão por essas lições aprendidas hoje. Senhor, digna-te de abençoar-nos com o teu divino amor, esse sol de amor que aquece os nossos corações congelados ainda no orgulho, na vaidade e no egoísmo. Sê conosco, Mestre, hoje e sempre, e assim seja.